Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira nós vamos falar sobre Mikael, que será o goleiro titular do Atlético Paranaense na partida de amanhã. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas não sem antes pedir desculpas para vocês pela falta de conteúdo no canal Palavra Atleticano desde a última sexta-feira. Tive uma situaçãozinha de saúde na família para acompanhar, acabei não conseguindo organizar o meu tempo de uma maneira que eu pudesse gravar, mas a ideia é retomar a nossa programação de conteúdos diários aqui no canal a partir dessa terça-feira. E para começar, vamos falar de Mikael, porque segundo informações da jornalista Nádia Mauad, Mikael será o goleiro titular do Atlético Paranaense na partida de amanhã diante do Vasco da Gama na Liga Arena. E essa possibilidade não surpreende os torcedores, porque a jornalista Monique Vilela já havia noticiado anteriormente que o treinador uruguaio Martin Varini vinha observando o desempenho tanto do Léo Link quanto do Mikael nessa semana de treinamentos para determinar quem seria o goleiro titular no duelo decisivo de amanhã, né, desta quarta-feira. E depois de cometer uma série de falhas desde a saída do Bento para o Al Nassr, o Léo Link vinha sendo bastante criticado e foi inclusive vaiado pelos torcedores atleticanos, e não faltavam pedidos no sentido de que ele de que o Mikael assumisse o posto de titular na meta do Furacão. Agora, será que essa é a melhor decisão? Eu tenho algumas dúvidas, tenho algumas preocupações, na verdade, mesmo reconhecendo que o momento técnico do Léo Link é ruim, ou até bastante ruim, e eu vou tentar deixar claro os meus motivos, ou explicar esse meu posicionamento ao longo do vídeo de hoje, tanto sob o ponto de vista do Léo Link, quanto sob o ponto de vista do Mikael. Então, para começar falando de Léo Link, acho que a gente não pode ignorar, né? A gente não pode esquecer a qualidade que ele demonstrou em outros momentos. São 33 partidas ao todo como profissional pelo Atlético Paranaense desde a temporada 2022 e com um desempenho muito bom na maior parte do tempo, tá? Tanto é que quando o Atlético negocia o Bento com o Al Nassr, não faltavam torcedores que afirmavam de maneira categórica que o Léo Link seria ainda melhor do que o próprio Bento. Então, dizer que o Bento é limitado tecnicamente ou incapaz tecnicamente de ser o goleiro titular do Atlético Paranaense me parece uma afirmação precipitada e um grande exagero. A grande questão ou o grande problema é que assumir a titularidade de fato, em termos emocionais, é muito mais desgastante do que você ser um goleiro reserva que assume temporariamente a meta enquanto seu titular está lesionado, ou no caso do Bento, muitas vezes servindo a seleção brasileira, né? E essa dificuldade foi relatada anteriormente por diversos goleiros do futebol brasileiro e do futebol internacional. Substituir um goleiro que marcou época, por mais que o Bento não tenha conquistado grandes títulos, né? Os últimos grandes títulos do Atlético foram todos com o Santos no gol, mas o Bento marcou uma época no sentido de que era um goleiro muito confiável, foi um dos destaques do Atlético nas últimas temporadas, foi um goleiro de seleção brasileira, né? Jogar 2 partidas como titular da seleção brasileira enquanto estava no Atlético. Então, substituir o Bento em termos emocionais, assumir a titularidade nesse momento, é sim muito pesado para o Léo Link. E para além disso, a gente tem que destacar que o Léo Link tem, como eu tinha dito antes, 33 partidas como jogador profissional contra somente duas do Mikael. E sacar o Léo Link do time titular nesse momento, deixa eu até pegar aqui, pode realmente ser um golpe muito pesado no moral e na confiança desse jogador, talvez até irreversível. Especialmente ou principalmente se o torcedor atleticano não conseguir esquecer, no sentido de deixar para lá essa má fase do Léo Link a partir do momento que ele for para o banco de reservas, né? E a pressão do ano do centenário do Atlético, né, principalmente por conta das expectativas criadas pelas promessas feitas e não cumpridas pela diretoria do clube, cobrou um preço altíssimo do Léo Link, e isso pode acabar acontecendo também com o Mikael, tá, gente? Basta que ele sofra 1 ou 2 gols duvidosos ou discutíveis em relação a uma possível falha, e toda essa pressão que o Léo Link vem sofrendo pode acabar sendo transferida para o Mikael, tá? Em algum momento aí no futuro, e o Mikael com 20 anos de idade.
E aí a minha pergunta, a minha preocupação é a seguinte: será que o Mikael, com 20 anos de idade e 2 partidas como profissional, está pronto para entrar em campo nessas condições extremas, de ter que corresponder de maneira inquestionável, ou eventualmente se ver às voltas com uma pressão altíssima, né? E porque caso isso aconteça, gente, desculpa, eu tive um momento de bobeira, o Atlético vai ter que demonstrar em algum momento suporte e convicção na escolha do Mikael, que aparentemente não demonstrou no momento em que o Léo Link não correspondeu de imediato, tá? E será que o Atlético, caso ocorram essas falhas, a gente torce, lógico, para que elas não aconteçam, mas elas são naturais e esperadas nesse tipo de situação, o Atlético pode acabar se vendo com 2 goleiros jovens e pressionados e sem a possibilidade de ir ao mercado buscar uma terceira opção mais experiente, por exemplo. A gente pode ter uma crise instaurada no gol do Atlético que se alastre de agora, dia 10 de setembro, até o final da temporada e pode, inclusive, comprometer todo o desempenho do Atlético daqui até o final de 2024. Então, no meu ponto de vista, gente, talvez esse não fosse o momento de fazer essa troca, especialmente considerando que a partida de amanhã ela é decisiva e que uma eliminação na Copa do Brasil pode realmente gerar uma crise muito grande no Atlético, eventualmente pode até causar ou justificar uma demissão, por exemplo, do Varini. Então, nesse momento, talvez não fosse a hora certa de fazer essa substituição. Agora, por outro lado, quem acompanhou a semana de treinamentos, né, quem pôde ver o desempenho tanto de Léo Link quanto de Mikael, desde que o Atlético entrou em campo pela última vez, foi o Martim Varini, foi a sua comissão técnica. E aí o que me resta nesse caso é torcer para que essa decisão tenha sido tomada de maneira inspirada, que seja a decisão correta, que o Mikael corresponda de imediato, como parece que a comissão técnica acredita que ele possa fazer, e que isso possa ser não somente uma reviravolta no gol do Atlético, mas o começo de uma mudança no funcionamento todo da equipe, né? Que o Atlético possa se tornar uma equipe mais consistente, mais competitiva daqui até o final do ano, porque qualidade para isso existe. E o Atlético colocando a sua qualidade em campo dentro de um contexto coletivo que funcione, tendo um goleiro em um bom momento técnico, ou um goleiro seguro pelo menos, pode realmente se ver como um candidato mais claramente ao título da Copa Sul-Americana, como um competidor correndo por fora pelo título da Copa do Brasil. E eu espero particularmente que o Atlético, com o talento que tem de jogadores como o Mikael, como o Lucas Esquivel, como o Fernandinho, né, que infelizmente não deve voltar até o final do ano, João Cruz, Bruno Zapelli, enfim, uma série de jogadores, que a gente possa ter um Atlético fazendo uma campanha minimamente digna no Campeonato Brasileiro e não ficar às voltas com o risco de um rebaixamento, que seria vexatório, para se dizer o mínimo. Tá? Correr o risco de rebaixamento, para mim, já seria vexatório com a qualidade que esse elenco tem. Mas quero saber também a opinião de vocês. Claro, o que vocês acham da decisão de promover o Mikael ao posto de titular? É arriscado, não é arriscado e por quê? Deixem aí nos comentários. Como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.